Será que estamos prontos para o que há por vir? A palavra do nosso Deus é bem clara. Homens correrão de um lado para o outro, procurando entender e achar a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Será um tempo de grande luta, grande decepção para muitos, e um tempo também de alívio para o que é cristão. Olá, shalom, shalom. Shalom a todos vocês que estão comigo, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Escatologia Fácil com Israel. Eu estou aqui com vocês hoje para um estudo especial de atualização profética. Esteja com cada um de nós, que a mensagem do Senhor, a mensagem do reino, chegue em cada casa de maneira especial e que Deus possa falar com você de maneira sobrenatural nesse dia de hoje. Deixe-me aqui cumprimentar o pessoal que já está comigo. Juliana, Osmário, Deus abençoe Mara, Deus abençoe Neuza, Deus abençoe a todos que estão aqui comigo. Deus seja louvado por tudo o que Ele faz. Amém? Deixe-me acompanhar aqui, juntamente no celular, acompanhar com vocês. O áudio está saindo bem, espero que sim. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom. As profecias estão aí, pessoal. Elas estão se cumprindo gradativamente. Elas vêm se realizando, elas vêm se concretizando de maneira bem direta. O Senhor tem falado nesses dias. Nós é que às vezes nos colocamos assim, digamos, de maneira equivocada diante da palavra do Senhor. Mas o Senhor tem se apresentado a nós com verdades e Ele tem falado aquilo que não há como questionar. As profecias estão sendo colocadas, estão sendo apresentadas e nunca como antes, nunca houve antes o que está acontecendo hoje no fenômeno profético, nunca aconteceu no passado. Então, a nossa preocupação agora é se nós estamos informando a vocês, né? Se nós estamos informando a vocês tudo o que precisa ser informado. Para isso, nós estamos também apresentando um curso que está aí, olha, o link, né, para você fazer esse curso, Desvendando os Mistérios do Fim, onde nós estamos apresentando estudos como, por exemplo, você vai conhecer a história dos maiores inimigos de Israel, você vai conhecer a história de Jerusalém, você vai conhecer e compreender porque há um conflito ali contra Israel. Aparece um link agora na sua tela, no seu celular, basta você acionar esse link e você terá acesso a este curso e poderá comprar este curso por um preço bem acessível. Bem, vamos falar um pouquinho sobre segredos e mistérios que estão diante de nós. Talvez a gente pense assim, às vezes, em algum momento, a gente diga, poxa, será que existe alguma coisa que eu não sei? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não tenho conhecimento? Está. E está acontecendo sempre alguma coisa que eu e você somos privados deste conhecimento. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo de número 29. Isaías, capítulo de número 29. E nós vamos ler o verso de número 15. O Senhor está falando de algo que vai acontecer e que está acontecendo. Obviamente, aqui na palavra do Senhor, há um fator profético, e o fator profético, ele segue um determinado caminho, tá? Então, deixe-me dizer para você o que basicamente pode ser interpretado, obviamente, estou falando aqui de forma escatológica, o que pode ser considerado uma profecia, como nós podemos entender uma profecia. Então, em primeiro plano, a profecia tem um aspecto chamado presente. Sempre a profecia vai apresentar fatores do presente, vai falar do presente, vai trazer o presente até nós, né? Vai trazer
vai mostrar o presente, vai revelar o tempo chamado agora, né, que é o tempo hoje que nós temos, que é uma realidade que somente os seres que vivem na criação física conseguem perceber. Há uma questão chamada tempo agora. Na profecia também há uma questão chamada figura, que se aponta para muitas pessoas, ou para algumas pessoas em especial. Classifica algumas pessoas, coloca algumas pessoas ou alguns acontecimentos em seu devido lugar. E o terceiro aspecto da profecia, a profecia aponta para o futuro. A profecia fala do futuro. Inclusive, profetizar é algo que está, assim, sobre a tutela do próprio Deus, porque ninguém pode conhecer o futuro senão Deus. Esta é uma afirmação inquestionável, é uma condição sine qua non. O homem não pode fazer aquilo que está determinado ao Senhor nosso Deus, e ele, somente ele, tem poder e autoridade para determinar os tempos. Então vamos ver Isaías capítulo 29, no verso de número 15. E ele acaba sendo o nosso primeiro aspecto daquilo que a gente pode considerar uma revelação profética. Qual é o aspecto, pastor Israel, que você se refere? Qual é o aspecto que você está falando sobre ele? Eu estou falando sobre o aspecto de esconder de nós o fator da revelação. Há uma palavra do Senhor que vai nos dizer o seguinte, que o homem esconde a verdade, o homem oculta a verdade. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui sobre as coisas que devem ser reveladas e que precisam ser reveladas e que nós agora temos que buscar esse entendimento. Então, se você falasse comigo, pastor, qual é o primeiro segredo que está escondido? Qual é o primeiro segredo que está guardado, que está escondido? O segredo primeiro é que os homens esconderiam as verdades de todos nós. Qual é a verdade que está sendo escondida? O mundo colapsou. Esta é a grande verdade. O mundo colapsou. Este é um fator profético, ele é histórico, ele é presente na vida de pessoas, mas ele aponta para o futuro. Então, a palavra de Deus está nos dizendo, no futuro, os homens esconderiam a verdade, ocultariam a verdade. Então, vamos ler o verso de número 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê ou quem nos conhece? Veja que a palavra do Senhor está sendo clara aqui conosco. O Senhor está cobrando esconder das pessoas a verdade, de fazer das pessoas uma massa de manobra. Em outras palavras, poderíamos dizer que o Senhor está nos alertando quanto ao fato de que muitas verdades serão escondidas de cada um de nós. Muitas verdades serão escondidas, serão guardadas em gavetas, serão engavetadas, serão ocultadas de cada um de nós. Algumas coisas, hoje, para que as pessoas possam desmerecer aquilo que está sendo feito e a descoberta que se faz a respeito daquilo que está sendo feito, as pessoas, então, hoje, elas têm um argumento muito fácil. Basta elas dizerem, é fake news, é fake news. Se você chega com a informação, eles dizem, é fake news. E tudo ficou certo, né? A gente aceita
essa reprimenda do processo de manipulação. Eu quero dizer para você que eu vou apresentar a você hoje, pelo menos, 5 acontecimentos proféticos, que nós iremos ver aqui, que estão sendo escondidos de você. Estão sendo guardados, engavetados diante dos teus olhos. Veja, por que entramos por este caminho de falar as coisas tão abertamente? Porque estamos conscientes do tempo que nós estamos vivendo. Eu vou dar uma notícia para vocês ao término aqui do nosso encontro, que é atual, que é para atualizar. Nós estaremos mostrando a você aqui o que está acontecendo agora, nesse momento, com a guerra de Israel e o Hamas. E como isso vai refletir em nós, como isso vai apontar para nós, e como isso tem a ver conosco. Então, vamos lá. Segredos, palavras, gestos, atitudes confidenciais. Ou seja, aqueles que estão guardados, escondidos, são mensagens sendo levadas de uma maneira muito protegida para que você e eu não saibamos. Mas o fato é que essas coisas acabam vazando mais cedo ou mais tarde, elas acabam vazando, e quando elas aparecem, aí o Estado, o poder, ele tem que colocar a seguinte frase: fake news. Isso não é verdade. Arrumam, então, uma série de argumentos para dizer que isso não é verdade. Então, vocês me desculpem eu estar sempre olhando aqui para o lado, porque eu estou colocando as imagens que escolhi aqui para que você saiba do que nós estamos falando. Amém? Nós vivemos um tempo onde as coisas, as verdades, como já disse, estão sendo escondidas. Mas algumas coisas acabam fugindo, como eu disse para vocês. E quando nós falamos desse vazamento de informações, nos salta aos olhos que as coisas estão assim muito adiantadas. Sabe, você tem essa sensação muito forte de que você chegou atrasado. As coisas já estavam acontecendo quando você chegou. Ficou a informação assim meio que travada. Você, puxa vida, ninguém me falou isso antes, porque ninguém me apontou isso antes. Em 2011, mais precisamente em abril de 2011, uma igreja americana, ela iniciou um processo de divulgação de fatos relacionados ao fim dos tempos, e aquele pastor divulgou no mundo inteiro, a igreja dele espalhou pelo mundo inteiro informações que estavam engavetadas na política ou na força pública americana. E esse pastor denunciou todas essas informações no mundo. A igreja gastou milhões de dólares para informar as coisas que estavam ali. Esse pastor ficou tão impactado com aquilo que ele descobriu, e eu vou falar algumas coisas aqui para você. Ele ficou tão impactado com aquilo que ele descobriu, que ele, então, cometeu o grande erro ministerial. Ele marcou data para a volta de Jesus. E isso o desmoralizou. Mas as informações que ele trouxe são precisas e são verdadeiras. Eu vou mostrar algumas delas para você, eu vou comentar com você, para que você veja como as coisas, como andam os fatores proféticos. Então, deixe-me dizer para você algo importante. Nos Estados Unidos da América, existe uma agência do governo que cuida das pessoas que sofreram, é a Defesa Civil Americana. Ela tem o poder e a força, digamos assim, de atuar em grandes crises humanitárias. Se chama FEMA, é uma sigla
né? É um acrônimo, é uma palavra formada a partir das iniciais de palavras que vão ser traduzidas como um órgão federal que atende às pessoas. A FEMA, preste atenção, já desde 2010, ela vem produzindo caixões, milhares deles, milhares de caixões estão sendo produzidos e guardados, mas não de maneira muito difícil de se descobrir. Foi essa uma das coisas que este pastor, que disse a você aqui agora, que fez uma denúncia pública no mundo inteiro, ele chama a atenção para esse primeiro ponto. Por que uma instituição de defesa civil está produzindo caixões em massa desde 2010 e caixões para sepultar, pasme você, um terço da população norte-americana? Por que eles estariam fazendo isso? Porque, na realidade, eles estão sabendo de alguma coisa que nós não sabemos. Percebe? Eles sabem de uma informação que eu e você não sabemos. Por que eles estão produzindo tantos caixões? Mais do que isso, a FEMA vem produzindo, guardando automóveis, mas não são apenas automóveis comuns. São casas que podem, né, funcionam como um quarto dentro de uma cabine de um veículo. Então, eles estão produzindo milhares, antes poderíamos chamar de trailers, mas na realidade hoje são carrocerias de caminhonete que eles estão transformando em pequenas residências aos milhares. Por que a FEMA está produzindo caminhões que são residências, que são geralmente utilizados em casos de desabrigados serem atendidos, mas eles estão produzindo milhões e milhões desses caminhões, porque eles têm informação que nós não temos. Isaías 29, no verso 15, está se cumprindo aí, onde se diz que outros homens querem esconder as suas obras e dizem: quem nos vê e quem pode saber o que nós estamos fazendo? A FEMA produz milhões de caixões, mas não são caixões normais de madeira, são caixões de PVC e são caixões para sepultar juntos 3 pessoas. Ou seja, eles estão, de alguma forma, tendo algum tipo de informação que os leva a entender que precisam sepultar rapidamente pessoas, não tem muito tempo para isso, e essa informação você e eu não sabemos. Então, gostaria que você marcasse na sua Bíblia Isaías capítulo 29, no verso 15, e se lembrasse sempre dessa verdade. O homem está sempre tentando ocultar alguma coisa, algum erro que ele comete. Então, nós temos aqui o primeiro segredo que está sendo revelado aqui. Saiba, as pessoas têm informações que nós não temos. Essas informações, precisas informações, estão sendo repassadas em forma de mistério para as pessoas. A FEMA também está preparando, pegue isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a FEMA está preparando sementes das árvores, das plantas, de todas as plantas, de todas as árvores, eles estão desenvolvendo em laboratório sementes mais resistentes à radioatividade, mais resistentes a calor ou ao frio extremo. E a pergunta volta de novo: por que a FEMA está produzindo milhares de grãos de alimentos e de plantas e desenvolvendo uma semente mais forte, mais potente, mais capaz de sobreviver às temperaturas mais adversas? Resposta, você já sabe:
porque eles sabem de alguma coisa que eu não sei, e Isaías, capítulo 29, verso 14, está falando deles. Estão fazendo alguma coisa que nós não sabemos, que nós não temos ideia do que está acontecendo. Mas não é coisa boa. Isso é óbvio. Agora vamos para a Europa. A Europa está se preparando para o sepultamento de 1/3 da população europeia em pouco tempo. Recentemente, um órgão da ONU, na voz do seu presidente, que é um indiano, um órgão em defesa da vida e da paz, né? O nome desse órgão, em defesa da vida e da paz, é o slogan desse órgão. A fala do presidente no ano passado, em outubro, novembro, mais ou menos ali no finalzinho de outubro ou início de novembro, eu estou um pouco incerto concernente a essa data, mas foi no finalzinho do ano de 2022 que esse presidente declarou: para que o mundo, preste atenção, para que o mundo alcance novamente o equilíbrio, precisaremos exterminar, e ele usou essa palavra, exterminar 1/3 da população mundial. E nós estamos, então, falando de coisas que nós não sabemos. O que está acontecendo? Nós não sabemos. Quem vem a nós para dizer o que está acontecendo? Ninguém. E se nós apresentamos, como eu vou apresentar para você daqui a pouco, as pessoas dizem, é fake news, pronto, acabou, esconde, é coisa de religioso louco, é coisa de religioso com a teoria da conspiração, mas o que está acontecendo é exatamente essa atitude das pessoas. Bem, nós encontramos na América do Sul também órgãos públicos que estão abrindo milhares de espaços para sepultamento de pessoas. A pergunta é, o que eles estão fazendo? Por que eles estão fazendo? A resposta, eles sabem de coisas que nós não sabemos. Então, vamos agora para um outro passo. Eu tenho aqui, hoje eu quero falar com vocês de, pelo menos, tentar falar, chegar ao quinto, a 5 coisas que estão acontecendo que você não sabe, mas talvez a gente conseguir um pouco mais adiante, nós podemos falar talvez até de um pouco mais de casos, né, que estão acontecendo e que você não sabe. Então, nós vamos agora para o nosso segundo segredo porque é segredo mesmo, meu querido. É segredo de Estado, é coisa descoberta depois que tudo está revelado, depois que tudo aconteceu. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma outra verdade, para um outro fato verdadeiro, e eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia e deixar ela bem aberta, para que a gente possa anotar, fazer anotações. Vá ao livro de Apocalipse, no capítulo de número 16. Apocalipse, no capítulo de número 16, e deixe sua Bíblia ali aberta. Nós estaremos citando agora para você um outro segredo que está sendo guardado. Vamos lá? Novas armas de guerra. Você sabia que existem novas armas de guerra sendo desenvolvidas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos? Armas de guerra que não fazem som, não emitem som, também são armas extremamente letais, são armas capazes de fazer obras extraordinárias, estão sendo produzidas, testadas nos Estados Unidos e testados na América do Sul, e que o Chile, a presidente do Chile, já fez algumas denúncias à ONU, ao órgão da ONU, que representam uma espécie de juízo ou de julgamento sobre aquilo que é legal ou é ilegal. E o Chile já denunciou os Estados Unidos da América por se utilizarem desta arma, que é uma arma silenciosa,
como eu já disse, quase invisível, imperceptível ao homem, mas que causa uma só ação. Move as placas tectônicas. Na realidade, é uma arma que mexe com a atmosfera de tal forma que mexe, né, que movimenta oscila determinados movimentos de placas tectônicas. O Chile, ele está bem ali, em cima de uma divisão de placas tectônicas, onde, quando é acionada esta arma, exatamente naquele lugar onde as placas estão se encontrando, há um movimento. E quando há esse movimento, provoca-se um terremoto. Bem, o que acontece é que esta arma está sendo testada em alto mar, ou seja, ela está sendo lançada, as suas informações estão sendo lançadas para acontecer em alto mar. E por alguma razão, 2 ou 3 vezes ou mais, esses cálculos deram errado e acabaram atingindo o Chile. E a presidente ou a presidenta do Chile fez denúncias sobre esta arma. Eu quero apresentar a vocês porque é uma arma que não tem, né, aspecto de ser algo letal. Não parece ser algo letal. São antenas que provocam terremotos. São armas que parecem ser simples, coisas simples, mas aqui está um projeto. Esse projeto se chama Blue Beam. Anote esse nome e pesquise esse nome. O projeto se chama Blue Beam. E o projeto Blue Beam é um projeto de transmissão de imagens holográficas que são projetadas. Pegue essa agora, pega essa. Projetadas no céu e eles estão em fase de teste. Todas as vezes que estas não são as únicas antenas, é porque eles tiram do ar, tiram do YouTube, tiram de qualquer lugar as imagens que estavam sendo postadas. Essa imagem é do ano de 2017, ou seja, já se ampliou muito aí, mas eu fui procurar recentemente essas imagens novamente e elas foram retiradas do YouTube, a gente não consegue mais achar, e nem também da internet de modo geral. O que ocorre é que essas antenas trabalham uma informação em um nível de mensagem tão alto, tão intenso, que conseguem reproduzir sons e também conseguem projetar imagens holográficas. Bem, em 2016, 17, um pastor conhecido meu falou sobre isso em palestras e ele disse então que nós deveríamos ter cuidado porque parecia que aquilo tinha um propósito espiritual. E eu explico. O propósito espiritual é projetar no céu mensagens ditas pela boca de Jesus, de Maria ou de um anjo que o Senhor Jesus já voltou e se personificou em outro indivíduo na Terra. Esta é a denúncia que foi feita em 2016, 2017, mostrando que essas antenas, elas têm a intensidade, ou elas têm as vibrações, não sei bem o termo a ser usado, mas que essas antenas reproduzem imagens, sons e provocam terremotos, provocam tsunamis. E elas começaram a ser testadas em alto mar, e em alguns até havia fotos ou filmes
das imagens projetadas, e quando isso começou a ser divulgado, o que você acha que aconteceu? Naturalmente, as pessoas simplesmente colocaram: não é fato, não é verdade. Essas antenas que você está vendo na foto não existem. Esse sistema de comunicação de imagens holográficas que você vê aqui no fundo da imagem, que é a única parte maior aqui de uma construção de alvenaria, que é o que comanda essas antenas que estão aqui apresentando para vocês, que hoje são um número muito, muito maior do que você pode ver aqui, espalhado em várias partes dos Estados Unidos, e que estão sendo testadas no oceano, e que estão sendo testadas próximos de alguns países, e já mostrou o seu poder de morte, já mostrou o seu poder de intensidade, já mostrou o quanto isso é nocivo para a humanidade. E isso é uma coisa que nós não esperamos ver. Nós não esperamos ver essas coisas. Nós não esperamos estar vendo esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então, agora, nós temos duas informações preciosas que esconderam de nós. Por que alguém colocaria uma imagem como essa? Por que alguém acharia interessante ter uma imagem como essa? Simples, porque existe alguém que sabe de alguma coisa que eu e você não sabemos. Então, essas armas, elas têm um propósito. Mas qual é o propósito dessas armas? Nós ainda não sabemos, mas sabemos que a palavra do nosso Deus nos diz, nos fala sobre o poder de uma imagem que fala e que a besta e o anticristo dariam poder a uma imagem e essa imagem iria falar, iria falar. E quem deu poder e autoridade a esta imagem foi a besta, né? Foi o poder do anticristo que deu autoridade a essa imagem para que ela falasse. Então, veja que nós temos agora uma participação direta de Satanás. Veja o que diz a palavra do Senhor, no verso de número 4 de Apocalipse, capítulo 13. Vi uma das suas cabeças como feridas de morte, e sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou. Adoraram o dragão, e deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo. Veja que o Senhor está dizendo que o poder e a autoridade está sendo dada à besta, e a besta está passando essa informação para aqueles que estão no controle desse sistema que estou falando com vocês agora. E aí a Bíblia continua dizendo no verso de número 11, outra besta aparece, e no verso 12, foi dado a exercer o poder da primeira besta. No 13, fez grandes sinais, de maneira que até o fogo fez cair do céu à terra. Versículo de número 15. Vamos lá, agora você vai ver que há um propósito em tudo isso. Por que imagens holográficas estariam sendo a preocupação de um país que está pensando em guerra? Ele está pensando em guerra, mas o que ele está fazendo? Armas que vão projetar imagens. Só faz sentido isso. Só faz sentido isso se isso for uma iniciativa do Senhor Deus para mostrar ao mundo o que está acontecendo antes que aconteça. Então, veja o que diz a palavra do nosso Deus em capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 15. Foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta, para que esta também falasse. Foi dado que desse o espírito à imagem da besta, para que ela também falasse. E aqui nós estamos encontrando uma imagem que ganha poder de alguém, ou do homem que está governando, para reproduzir fala, para demonstrar-se como uma pessoa ou como um ser inteligente. Vocês estão entendendo aí as antenas ARP, exatamente,
que fazem chover. Muito bem, Juliana, é exatamente as mesmas antenas, como diz a Juliana, que fazem também terremotos e assim por diante. Durante alguns anos, essas antenas foram classificadas como fake news. Não existe. O que você está vendo ali na imagem não existe. É o que eles diziam até pouco tempo atrás. Hoje já perdeu-se o pudor a respeito disso e a ideia já evoluiu um pouco mais. Vamos agora para um novo ponto, um novo segredo, o terceiro segredo de hoje, falando sobre coisas que o homem está fazendo, que estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e nós simplesmente não sabemos porque não fomos informados sobre nenhum órgão público, nenhum órgão de comunicação ou qualquer outra coisa, se preocupou em mostrar para nós. Então, nós estamos aqui hoje para passar para você essas informações. Mas existem muitas outras informações. O fato é que nós não temos muitas vagas para tirar as suas dúvidas em uma escola. Nós temos um número limitado, mas este número limitado ainda é um numerário abençoador. Então, você está vendo um link que aparece aqui bem no seu celular, em amarelo, você vai acionar esse link e você poderá adquirir um dos nossos cursos, principalmente o que eu anuncio aqui agora para você. Sim, Elaine. Principalmente o que eu quero apresentar aqui para você aqui agora, que é o curso que eu estou passando para você, é um intensivo, onde você vai estar recebendo todas as informações necessárias para decifrar este momento que está ocorrendo hoje em Israel, a guerra do Hamas contra Israel. Nós fizemos um curso desvendando os mistérios do fim, e você vai perceber e conhecer sobre o Hamas, sobre Israel, sobre o Irã, a história verdadeira da ira dos povos contra Israel, e como vai se dar tudo, e o que vem depois. Esta você tem que assistir. O que vem depois. Ao término dessa live, bem no finalzinho dela, eu estarei passando para alguns de vocês o que vem depois. E dando uma pinceladazinha na informação, arranhando a superfície. Mas você pode fazer o nosso curso. O valor do curso é de R$ 198, onde você terá acesso a 10 videoaulas, mais algumas lives, também PDF de todo esse material. É bem em conta mesmo. A gente fez para te abençoar de verdade, e nós estamos colocando em tempo limitado. Então, o carrinho pode fechar, e a nossa data para esse fechamento agora estende-se até o dia 10. Mas no dia 10, vamos fechar o carrinho, e você não terá mais a opção de poder comprar. Amém? Então, adquira só o seu. Já o seu. Ok. Vamos aqui, a Célia colocou ali, estou fazendo o curso e é ótimo. Amém. Então, faça como a Célia e adquira compre o seu curso. E as aulas estarão disponibilizadas para você por 1 ano. Vamos lá. Terceiro segredo. O homem buscaria uma forma de fugir da ira do Senhor. O homem buscaria uma forma de fugir da ira do Senhor. Este é um segredo. Aí você poderia dizer, não, isso não parece um segredo. Eu acho que eu já ouvi isso, que o homem buscaria fugir. Mas espere, você leu como ele buscaria fugir? Quais seriam as armas que ele usaria para tentar fugir? Pois a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o homem buscaria fugir de algumas formas, replicando os dias da fuga de outros homens. Por exemplo, nos nossos dias, nós lemos e conhecemos o texto que diz: como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, não houve apenas a morte das pessoas, houve a salvação. Lembre-se, a salvação de Noé e sua casa.
por meio de uma embarcação. Mas ali havia um projeto de Deus que aqui as pessoas querem ignorar. Elas querem simplesmente dizer que viram, que assistiram, mas elas não querem de forma nenhuma, de maneira nenhuma, elas querem dizer para você que estão tomando a iniciativa de comprar uma coisa dessa. Então, os homens fugiriam ou buscariam uma forma para fugir da presença do Senhor Deus. E agora eu quero mostrar para vocês algo bem lúdico, parece não ser real, né? Que é uma das formas que a Rússia de Vladimir Putin criou. A primeiro momento você olha e fala assim, meu Deus, isso é muito tosco, isso é muito até engraçado, isso é muito surreal, mas algumas arcas estão construídas semelhantes a esta que vou mostrar para você agora. Algumas arcas estão sendo construídas para salvar as pessoas. Cada uma delas cabe a alguns milhares de pessoas, que entre crianças e adultos, e tem uma autonomia estudada recentemente de algo em torno de 1 ano. Então, veja, nós temos aqui um produto da imaginação? Não, nós temos aqui um produto da profecia. O Senhor disse que isso aconteceria. E nós, às vezes, olhando para isso, nós falamos, isso é bizarro. Como alguém está fazendo uma arca para levar as pessoas a fugirem? Fugirem de quê? Da ira de Deus. O homem ainda acha que pode fugir da ira de Deus. O profeta Amós nos escreveu algo tão extraordinário. Deixe-me ver aqui se consigo essa leitura agora com vocês. Algo tão extraordinário, que diz uma frase tão simples, mas tão extraordinária. Diz o seguinte, que nós, seres humanos, lutaremos pela nossa vida, ainda que a vida pareça uma morte. Isso é muito forte para mim. Nós, seres humanos, lutamos pela vida, ainda que a vida seja classificada como uma morte. Por que alguém faria uma arca? Porque este alguém acredita na força da vida, mas não acredita em Deus. Então ele acha que a ordem natural das coisas está apontando para uma arca, está apontando para um homem se virar para se salvar. E esta é a loucura do homem dos nossos dias. Ele quer se salvar por si mesmo. E isso é impossível. Uma arca, pessoal, uma arca de Noé está sendo produzida para colocar dentro dela algo em torno, isso já deve ter evoluído um pouco mais, em torno de até 15 mil pessoas. É uma coisa absurda, grande, imensa. Mas havemos de compreender que isso aí parece uma história inventada para a gente poder ficar achando que alguma coisa de fato está acontecendo. Mas eu garanto a você, não é uma história inventada. Certa vez, quando mostrei isso a uma pessoa que conheço na área militar, essa pessoa me disse, é fato, nós sabemos que isso está realmente sendo trabalhado ali, né, pelo mundo. E você sabia que existem arcas? Você viu o filme 2012 e ali as pessoas se salvam
em uma barca, em alguns arcas gigantes, né? E aquilo não era um filme de invenção humana, era um filme de resultado de pesquisa. Alguém, o roteirista, viu alguma coisa e escreveu uma história sobre isso. Se você leu esse livro e não entendeu, pegue de novo e leia. Depois dessa live você vai entender tudo. Você vai compreender absolutamente tudo. O homem acha que pode fugir da ira do Senhor, mas ele não pode. Ele não pode, ele não tem essa perspicácia e capacidade para fugir. Então, veja, fuga criada pelo homem. Aí você diz, rapaz, isso é uma coisa muito, como já disse, tosca. Como alguém vai fazer uma coisa dessa e confiar nessa coisa? Ontem nós conversávamos sobre este assunto e falávamos com alguns colegas do Fortalecidos e alguns irmãos. Nós falávamos sobre exatamente essa verdade que o homem está vivendo e que a maioria de nós simplesmente ignora. Vamos para o segredo número 4, e nós vamos nos demorar um pouquinho mais aqui. O segredo número 4. O homem estaria se escondendo em cavernas, em buracos. O homem estaria fugindo para dentro de buracos, buscando fugir da ira do Senhor. Mas também esses buracos, eles não seriam apenas um lugar de punição, de castigo, mas será um lugar de salvação. Afinal de contas, muitas pessoas irão crer no Senhor em todo o tempo. Nem todos sabem fazer, mas muitas pessoas irão viver isso, experimentar isso. Vamos lá, então, para a nossa quarta... Deixa eu ver aqui, ler um texto primeiro, para a nossa quarta situação de risco, onde nós precisamos ter sabedoria, prudência e o principal, determinação de fé para prosseguir. Amém? Determinação de fé para prosseguir. Deixe-me me encontrar aqui agora. E eu quero mostrar para vocês uma coisa chamada bunker. O que é um bunker? É uma habitação, uma moradia temporária que foi desenvolvida em guerra para proteger civis e também militares. A faixa de Gaza está sempre atacando Israel de alguma forma, então parece-nos que todos têm que pensar em se esconder de alguma maneira. Mas você não vê Israel entrando dentro do buraco para se esconder. E a palavra de Deus fala que não Israel, mas o mundo estaria buscando buracos para se esconder. Esta é uma palavra evidencial do Senhor, clara da parte do Senhor nosso Deus. Mas deixe-me completar esse quarto segredo e mostrar a vocês o imenso bunker que existe na Noruega e que esconde, guarda, na realidade, as sementes do mundo inteiro. Eles estão sendo colocados ali para serem trabalhadas numa temperatura mais acessível, um preço mais acessível. E olha,
estão sendo construídas cidades, não só apenas bunkers para a família. Cidades inteiras estão sendo construídas no subsolo, mas a palavra do nosso Deus já nos alertou quanto a isso. A palavra do nosso Deus já nos disse alguma coisa em relação a isso. A palavra do nosso Deus diz que os homens buscariam se esconder em cavernas para fugir da ira do Senhor Deus. Os homens buscariam, de toda forma, achar a saída. Agora eu quero convidar você para uma leitura bem interessante também, que nós vamos ver no capítulo 16 de Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 16 de Apocalipse. Capítulo 16 de Apocalipse. E nós vamos ler algo que é poderoso e que está acontecendo. Veja, são estas informações secretas, que apontam para os últimos dias, porque estão falando exatamente de coisas que nos interessam, mas que estão escondidas, e por alguma razão estão escondidas. Mas hoje nós declaramos públicas todas essas informações que mudarão o trajeto da igreja. Amém? Apocalipse capítulo 16, no capítulo 16 de Apocalipse, no verso de número 12, diz assim, e agora nós vamos para o quinto segredo revelado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates, e a água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha que palavra pesada e difícil para Israel. O anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e as águas se secaram. As águas se secaram. Então, nós temos aqui agora o nosso próximo segredo a ser revelado. O grande rio Eufrates seca para que uma multidão de soldados atravessem a pé pelo leito do rio seco até Israel. Mas deixe-me te falar, esse rio não é outro senão o rio das dimensões do rio Amazonas. Não é um riacho, é um rio nas dimensões do rio Amazonas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui entre nós, fez algumas viagens de embarcação, mas nada semelhante a isso que a gente está vendo aqui agora. Nós estamos falando de um rio que tem umas dimensões imensas, semelhantes aos rios brasileiros, ou no Brasil, que tem dimensões como o rio Amazonas. Falar de Eufrates se secar é falar do improvável, do mais improvável. Então, veja a importância do rio Eufrates. Atrás de mim, agora, você está vendo uma imagem daquilo que nós chamamos de crescente fértil, que é essa parte exatamente que aparece em amarelo. É o movimento que o rio Eufrates, que está aqui, é o movimento que ele faz, alimentando ali todo aquele espaço semelhante a uma lua, uma meia-lua, e ali eles estão produzindo vida no meio do povo. Contudo, nós concluímos que, olha só, olha para cá, contudo, nós concluímos que este rio não está secando, senão para outro propósito, porque foi para isso que o Senhor disse. A conclusão do que me refiro é a conclusão de um propósito. Qual é o propósito de Deus em secar um rio como esse? Trazer facilitação para o inimigo atacar Israel. Pastor, você está brincando comigo. Deus vai facilitar? Vai. A palavra do Senhor diz que ele trará o inimigo como quem traz um peixe pescado. Ele trará pelo queixo. E ele vai levar o inimigo, humilhar o inimigo, vencer o inimigo. E por isso ele está preparando o caminho, está preparando o leito de um rio para poder caminhar a pés enxutos, cerca de 200 milhões de soldados. 200 milhões de soldados. É algo extremamente absurdo. Olha as condições e veja se isso se parece para você em algum momento com o rio Eufrates.
está totalmente seco. Vamos lá agora para outra imagem. Olha o que você pode ver no rio, um pequeno filete de água em uma dimensão absurda de seca. E agora, novamente, nos aproximamos das palavras proféticas e como conseguimos ver. Olhe para você ver essa imagem que nós temos aqui agora. Que imagem forte é essa? Porque você consegue ver a margem do rio onde ela passava. Onde você vê aqui uma construção, e essa construção era a ponte antiga, que ficava coberta pela água. Mas agora as águas baixaram substancialmente. Então veja, o Senhor Deus está nos dando uma mensagem. Eis que cedo venho. Prepara o teu coração, guarde o teu coração. Eu vou levar o meu coração ao Senhor. Prepara o teu coração. É tempo de preparar o coração. É tempo de deixar o coração nas mãos, nos cuidados de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que, devido a todos esses acontecimentos, muitas pessoas iriam se afastar do Senhor por falta de esperança, por falta de esperança, por falta de fé. Agora veja, se você mora em um lugar como aqui à beira do rio Eufrates, se você está ali, por exemplo, no Iraque, a ausência de um rio desse é morte na certa.